Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós começamos um texto ontem no Mateus 6:24, falando do Mamon, do Deus das riquezas, e hoje quero falar de qual é a parte do Senhor, qual é a parte do Deus deste mundo. Ele vai te enriquecer com um dinheiro para ser gastado, para gerar muitos gastos, para gerar um alto consumo, colocando em você uma grande ansiosidade com o não ter para amanhã, fazendo então de você um grande escravo do dinheiro, um grande escravo, e você vai querer ganhar, você vai pensar nisso, vai trapacear pessoas por causa de dinheiro, vai enganar pessoas por causa de dinheiro, vai fazer de tudo por causa de dinheiro e vai abandonar o Senhor, porque não tem como servir a esses dois senhores. E hoje nós estamos, então, no capítulo 6, verso 25, que é aqueles que servem ao Senhor, fala a parte deles. E nós vamos ler um texto um pouco grande, dos versos 25 até o 34. Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Portanto não, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Veja, é um texto muito conclusivo. Explicar esse texto é chover no molhado. Ele é muito conclusivo. Então, a gente vai só pontuar aqui e achar um ponto de vida para a gente escorar nele. O Senhor, então, está falando que aqueles dos quais buscam a riqueza está debaixo de influência de demônio chamado Mamon. E nós sabemos que tem o outro lado, né? Que é servir ao Senhor Deus, né? Não dá para servir dois senhores, ou servimos a Deus ou a riqueza. Então nós somos servos do Senhor Jesus, nós somos servos de Deus, amém? Aleluia. Por isso, ele fala: não fique ansioso. Quer dizer, não olhe pro jeito que o pessoal da riqueza olha. Gente, elas falam de coisas que elas não têm como provar. Se você pegar todas as notícias que são faladas e você começar a anotar elas no papel, e tudo assim, você anota numa folha e deixa a outra folha em branco, que é para você pôr quando aquilo cumpre. Você vai ver que quase nada no seu papel vai dar certo. Porque as pessoas falam muito, elas são muito especulativas, elas criam muitas objeções, elas não podem provar nada daquilo.
O Senhor, ele traz dois exemplos aqui. Olha para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o Pai Celeste sustenta elas. Aí ele conclui: vocês não valem mais do que as aves? Vale. Deus considera muito mais a gente do que os pardal. Aí ele fala aqui, ó: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você não pode mudar a sua vida. A sua ansiedade não vai melhorar a sua vida. Por que? Aí no verso 28 ele fala: por que andais ansioso com as roupas? Aí ele diz: considera os lírios do campo, não trabalham, não guardam, mas eles são mais bonitos que Salomão. Nasce de manhã, morre de tarde. Aí o Senhor conclui no verso 30: vocês valem muito mais que a erva do campo. Muito mais. Aí ele fala: não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Oh Deus, oh Deus. Verso 32: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Eles vão atrás, eles servem a Mamon, eles buscam isso. Mas e nós? Nós temos um Pai Celeste que nos conhece e que sabe as nossas necessidades. Então vem o verso 33, que é o verso conhecidíssimo na mente, pouco conhecido no histórico de vida. Muito conhecido para que pessoas recitem, pouco conhecido para que pessoas o demonstrem. Muito incisivo para com aqueles que falam, zero incisivo para aqueles que mostram. Por quê? Porque falar disso aqui é fácil, mas você acaba não crendo. Verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar. Não é que você vai viver só orando e Deus vai fazer tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. Aí ele fala: todas estas coisas você não acrescentada. Estas quais? Essas que nós lemos aqui: comida, bebida, vestuário, roupa, essas coisas aqui. Elas vão ser acrescentadas dentro dessa busca no reino de Deus. Busca o quê? Busca em primeiro lugar. Então tá falando para você pôr Deus em primeiro lugar, pôr o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor, o que é o reino de Deus e sua justiça? Tudo que nós estamos lendo desde Mateus 5. Humilde de espírito, pacificador, coração limpo, não ser hipócrita orando, não ser hipócrita dando oferta, não ser hipócrita jejuando, ser a luz dentro de uma equipe. Meu Deus. Colocar isso em primeiro lugar. Colocar a vida que o Senhor nos chamou para viver dentro da história da igreja em primeiro lugar. Não é só isso, é em primeiro lugar. Eu vou trabalhar? Claro que vou. Mas o Senhor está em primeiro lugar. Se esse trabalho desonrar o Senhor, não vou trabalhar nele, vou trabalhar em outro. Eu vou trabalhar, vou, mas esse trabalho vai me tirar da igreja, então eu não vou trabalhar nesse, eu vou orar, Deus vai me dar outro. Porque o Senhor está em primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí no verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Você sabe, o nosso mundo tem caminhado com uma ideia de dinheiro, de prosperidade, que é a coisa mais perigosa que você pode viver na vida, que é o dinheiro digital. Um clique, os donos do mundo podem fazer todos os homens se tornarem pobres. Mas uma coisa é certa: nós não dependemos do dinheiro digital, nem dos donos do mundo. Nós dependemos do Pai Celeste. E se um dia os donos do mundo vão apagar tudo, nesse dia nós não estaremos aqui. Mas se estivermos, o Senhor cuidará de nós do seu jeito.
porque nós estamos na mão do nosso Deus, aleluia. Não estamos na mão de ninguém. Oh, louvado seja Deus, que nós vivemos a vida que o Senhor nos trouxe para viver. Ou que o Senhor possa consolar o seu coração. Que você possa olhar passarinhos, olhar flores e concluir: eu tenho muito mais valor que eles. E o meu Deus, que cuida deles, cuidará de mim. Só esse descanso vai te abrir portas, vai te abrir possibilidades, vai te abrir bênçãos, vai te abrir graça, aleluia. Espere em Deus, espera no Senhor, espera que Ele vai trazer para você, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem na paz e até amanhã.